Olá, queridos, muito prazer estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar mais um devocional para a nossa família, para a nossa casa, mais uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, que tem impactado, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua família nesse dia. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos compartilhar hoje sobre o amor redentivo de Deus. É uma história muito marcante que, na sombra das realidades espirituais, mostra aquele Deus que nos amou, mostra o caráter de um Deus que amou toda a humanidade. Como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto conta a história de um homem chamado Mefibosete, que diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu perante Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha aliança com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. O texto já por si só narra essa história. Davi, assim que assumiu o reinado de todo Israel, lembrou-se da aliança que ele tinha com Jonatas, seu amigo, filho de Saul, e lembrando-se disso, ele determinou que iria honrar caso houvesse alguém vivo ainda na casa de Saul. E Mefibosete era o único remanescente dessa família que outrora havia sido a família real. E ele estava lá num lugar esquecido. O texto fala em 2 Samuel 4:4, narra quando ele ficou aleijado dos pés. Ele era um homem perfeito, era uma criança perfeita, mas em determinado momento, ele, quando tinha 5 anos de idade, num momento de fuga, a sua ama deixou que ele caísse e ele ficou manco, ficou aleijado dos pés. E essa era a realidade daquele homem. Um homem que já não tinha nada para oferecer, que socialmente não era praticamente ninguém, vamos dizer assim. À luz da sociedade, à luz das outras pessoas, ele era um homem que era visto de maneira como um pobre coitado. Essa era a realidade dele. E vivia num lugar chamado Lodebar. Eu acho interessante que essa palavra Lodebar, esse termo Lodebar, significa sem pasto ou sem lugar. O lugar onde aquele homem estava dava a ideia de um lugar árido, estéril e sem recursos. Representava toda a dificuldade, todo o abandono que aquele homem havia vivido. E em determinado momento o rei Davi lembra-se de uma aliança e fala assim: eu preciso fazer bem a alguém da casa de Saul. Lembraram de Mefibosete, que estava em Lodebar. Mefibosete veio com muito medo. Eu fico imaginando, ele era o último
do rei, da família real anterior. Talvez na mente dele podia passar tantas situações. O que será que Davi quer comigo? Será que agora ele vai me matar para terminar com todas as pessoas, para exterminar todo o legado da família de Saul? Mas eu acho interessante que Davi fala assim: olha, eu quero alguém porque eu tenho uma aliança para que eu possa mostrar a bondade do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava disposto a mostrar o caráter redentivo de Deus a alguém que não merecia, a alguém que estava vivendo uma situação completamente às margens da sociedade. E quando Mefibosete vem, Davi fala assim: olha, não tenha medo, não tenha medo, eu estou aqui pronto para te abençoar, eu estou pronto para te redimir. Quantas vezes, amados, quando a gente vê uma situação como essa, trazendo aí na sombra das realidades espirituais, trazendo para a nossa realidade, e a gente olha para a nossa vida e vê que conosco foi da mesma forma. Conosco nós estávamos presos nos nossos pecados, presos nas nossas mazelas, presos nas nossas dificuldades, e o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou e nos deu uma nova vida, e não foi uma vida qualquer, mas uma vida com abundância. Uma vida não baseada apenas nos padrões terrenos, nos padrões terrestres, mas uma vida que nos traz uma viva esperança para um futuro eterno. Isso o Senhor fez conosco, e quando eu vejo esse texto aqui, o rei falando para Mefibosete: não tenha medo. Da mesma forma, o Senhor fala conosco: não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Deus está propondo para você. Não tenha medo dos avanços que estão preparados para a sua casa. Não tenha medo das expansões que Ele tem feito e trazido à sua família. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus é um Deus que agiu, Ele age e Ele vai continuar agindo. Ele vai continuar fazendo. E talvez quando a gente olhe para algumas realidades da nossa vida, seja na nossa vida familiar, seja na vida emocional, na vida sentimental ou na vida profissional, nós olhemos e falamos assim: poxa, tá tão difícil, não tenho esperança, eu estou aqui em Lodebar, um lugar estéril, eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho esperança nenhuma, resta a mim apenas ficar aqui até que a morte um dia chegue. Mas o rei está atento, e eu sei que vai chegar um momento que ele vai nos chamar. Ele vai te chamar para trazer cura, para trazer transformação e para trazer renovação. Não tenha medo dos avanços que Deus te chamar, dos avanços que Deus te chama, porque pode custar tudo. Pode ser uma caminhada por lugares desconhecidos, mas o caráter redentivo de Deus faz com que nós avancemos por fé. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Então não tenha medo. A palavra de Deus fala em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, ou seja, lá do outro lado, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Segundo Samuel 9:7, esse texto vem dizendo que o rei, ele tratou com bondade. Davi falou assim: olha, eu o tratarei com bondade, por causa da minha aliança com Jonatas, seu pai. Todas as vezes que nós olhamos para as nossas mazelas, olhamos para as nossas dificuldades, Deus nos olha através de uma aliança. Deus nos olha através de um sangue que foi derramado por nós. Deus nos olha sempre com um olhar de misericórdia, pois a palavra diz que a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. O Davi disse: olha, eu vou te devolver todas as terras e você comerá sempre à minha mesa. O sacrifício do Senhor por nós nos mostra a bondade de Deus, nos mostra a restituição dele sobre a nossa vida, mas também nos mostra que ele nos coloca novamente num lugar de comunhão com ele. Ele nos faz assentar à mesa dele, ele nos traz ao banquete dele. Em Lucas 22, versículo 29, Jesus disse assim: e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre trono, julgando as tribos de Israel. A palavra do Senhor é essa: Ele nos resgatou e nos deu a capacidade de sentar à mesa dele. Esse texto da história de Davi e Mefibosete nos mostra isso. Aquilo que o Senhor fez por nós
mostra, através do rei Davi, o caráter redentivo de um Deus que amou o mundo de tal maneira, de um Deus que mandou o seu único filho para salvar e libertar, para trazer uma nova vida. Colossenses, no capítulo 1, versículo 21 em diante, diz assim: olha, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Assim como o rei Davi resgatou Mefibosete de um lugar árido, de um lugar sem esperança, de um lugar sem recursos, de um lugar completamente inapropriado para um rei, para um príncipe, o Senhor nos resgata. O Senhor te resgata hoje. Não importa a situação que você esteja vivendo. Talvez você, assim como Mefibosete, olha para si e fala assim: mas como alguém pode ver algo de bom em mim se eu não passo de um cão morto? Mefibosete disse isso: eu sou como um cão morto. Ele se via dessa forma, mas o rei não olhou Mefibosete através dos olhos humanos, mas o rei visualizou aquele homem através de uma aliança. O Senhor hoje não te olha através dos olhos humanos. Ele não te olha como o homem vê, mas ele te olha através de um sangue que foi derramado. Ele te olha como alguém que pode ser transformado e ele te coloca na mesa. Quando você está na mesa, Mefibosete, embora fosse aleijado, ele estava na mesa, mas as suas imperfeições não apareciam. Da mesma forma é no reino de Deus. Quando ele te vê pelo filtro do sangue dele e ele está pronto a trazer redenção sobre a sua vida e a sua casa. Basta você crer. Basta você aceitar isso, basta você fazer com que a sua fé fortaleça as suas convicções. E eu garanto que, caminhando dessa forma, sempre nós vamos crer que Deus é quem conduz, que Deus é o Redentor, que, assim como aconteceu na história de um homem chamado John Newton, ele era um traficante de navio negreiro, ele era um traficante de escravos, ele tinha um navio. E a história narra que aquele homem levou mais de 20 mil escravos da África para a Grã-Bretanha. E em determinado momento ele se converteu e a história dele diz que ele quebrou o seu navio, não transportou mais escravos, mas a culpa vinha sempre sobre a vida dele, a culpa vinha sempre sobre a mente dele. Ele diz que todas as noites ele era atormentado por aquele sentimento de culpa, mas quando ele conheceu o Senhor, a sua história foi restaurada. E aquele homem, ele foi o compositor de uma das músicas cristãs mais cantadas em toda a história, que se chama Amazing Grace. É uma música que, traduzida para o nosso idioma, diz assim: maravilhosa graça que encontrou um pecador como eu. Maravilhosa graça, qual doce o som ela me encontrou. Eu era cego, agora eu posso ver. Eu estava morto, mas agora eu tenho vida. E é esse que o caráter redentivo de Deus faz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu quero convidar você a orar. Talvez você já tenha aceitado a Jesus como teu Salvador, Jesus já entrou na tua casa, mas há áreas da sua vida que precisam de restauração, precisam de uma verdadeira redenção. E o Senhor vai fazer isso. Ele vai resgatar você de Lodebar, trazer para a cidade dele, trazer para a mesa dele e te levar a um novo tempo. Creia nessa palavra e vamos orar com fé. Senhor Jesus, debaixo dessa palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesse dia, nós cremos e confiamos que nós não estamos nas mãos do nosso inimigo, mas estamos nas mãos do Senhor. A Deus, eu peço que o Senhor venha alcançar hoje cada vida, cada família, cada casa, que ao receber essa palavra se viu como Mefibosete, alguém sem esperança, alguém vivendo as lutas e as dores no seu corpo físico, alguém vivendo as lutas e as dores na sua casa, não sei, no casamento, na saúde, na vida dos filhos. São tantas situações que nós vivemos, mas nós sabemos que o nosso Senhor, que o Rei, está pronto a agir com um favor ao redor da nossa casa. Está pronto a agir com um favor em direção ao nosso lar, à nossa vida. E nós clamamos a Ti hoje, Senhor,
que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos resgate desses lugares de dor e nos leve para um lugar de plena paz e confiança no Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, nos leve para que estejamos assentados à mesa do Rei, num lugar, ó Pai, de comunhão, num lugar de restituição, num lugar onde nós enxergamos a Tua bondade acima de todas as coisas. Cremos na Tua redenção, nós louvamos porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos redimiu. E debaixo, ó Pai querido, dessa palavra de que o caráter do Senhor é um caráter redentivo, é um caráter que traz transformação e cura, é que nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor e pedimos que o Senhor vai de encontro agora, Senhor, àquele filho que está precisando de um encontro contigo, que está precisando de salvação. Senhor Jesus, opera de forma sobrenatural nas famílias, opera trazendo salvação, trazendo entendimento, trazendo conversão de pais a filhos e de filhos aos pais, trazendo união entre os cônjuges, trazendo união entre os cônjuges, ó Pai, reatando laços, trazendo, ó Pai querido, nova perspectiva de vida a cada um dos nossos irmãos e as nossas vidas. Assim nós nos colocamos diante do Senhor, que estejamos prontos para aquilo que o Senhor tem preparado e possamos crer que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e que a nossa vida está na Tua mão. Obrigado pelo Teu sacrifício por nós. Obrigado, ó Deus querido, pelo perdão dos nossos pecados. O Senhor nos resgatou pela maravilhosa graça do Senhor. E assim nós podemos ter uma perspectiva de uma nova vida em Ti, uma vida eterna cheia de abundância. Assim nós Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.